Pessoal, continuando aí, eu vou fazer o gráfico então de uma outra função trigonométrica aqui, ó. Eu vou fazer o gráfico da cossecante, né? Que também é um gráfico que envolve elementos de assíntota. Olha só, cossecante de x. O que é cossecante de x? É 1 sobre seno de x. Então, quer dizer que qualquer valor que zere o denominador, né, é uma possível assíntota. Então, as assíntotas verticais seriam os valores que fazem com que o seno seja igual a zero. Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Que façam seno de x ser igual a zero. Deixa eu pegar só a circunferência trigonométrica aqui, ó, para falar sobre isso. Então, olha só, colocando a circunferência trigonométrica aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Seno de x igual a zero. O seno é eixo y, coordenada y. Então, um ponto, para que tenha coordenada y igual a zero, tem que estar sobre o eixo x. E na circunferência trigonométrica, a gente tem no eixo x o zero e o π. Andando no sentido positivo, teria 0, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Andando no sentido negativo, 0, menos π, menos 2π, menos 3π. Todos esses são candidatos. Na verdade, vão ser assíntotas, né? Então, essas seriam as assíntotas que iriam ajudar a fazer o nosso gráfico. Então, na hora de montar o gráfico, ó, o zero seria uma assíntota, só que o zero está em cima do eixo y, então não precisa nem colocar aqui, ó. Depois vem o π. Então, esse aqui é o π. Depois vem o 2π, o 3π e assim por diante. Do lado negativo, ó, seria 0, aí viria para andar até chegar do lado de cá, ó, seria menos π, então seria aqui o menos π. Depois seria menos 2π e assim por diante. Então, eu vou fazer o gráfico do que acontece nesse pedacinho entre π e 2π e a mesma coisa que vai acontecer em cada um desses pedaços aqui, ó, tá? Vamos lá. Entre π e 2π, entre o π e o 2π, ó, entre o π e o 2π, tem aqui o 3π sobre 2. Vou marcar o 3π sobre 2, tá aqui, ó. 3π sobre 2. Qual que seria? Nós estamos trabalhando com a cossecante, que é a mesma coisa que 1 sobre seno, certo? Qual que seria o valor da cossecante de 3π sobre 2, que é esse cara aqui, ó. Se o x for 3π sobre 2, qual que é o valor do y? Ou seja, qual é o valor da cossecante? Se eu pegar o 3π sobre 2 e colocar no lugar do seno, como ele está aqui embaixo, ele vale menos 1. Então, ele vale menos 1. Ó. Então, quando o x for 3π sobre 2, o y vale menos 1. Então, eu vou vir aqui, eu pegar aqui o menos 1, né? E vou marcar o ponto, tá aqui, ó, o ponto aqui, ó. Agora, vamos pensar nessas duas assíntotas aqui, ó, o π. Né? Vamos imaginar o x se aproximando de π pela direita, porque ele está vindo nesse sentido, ele é maior do que π. Então, imagina o limite da função quando o x tende a π pela direita. Se eu substituir o π aqui, ó, vai dar 1 sobre seno de π, que é 0. Agora, a questão é se aproxima de 0 por valor positivo ou negativo. Então, uma interrogação. Vamos pensar, então. Estudando o sinal do seno, para saber se ele é positivo ou negativo. Pega a aproximação de π pela direita. O π está aqui, ó. O π está aqui, ó. O π é a mesma coisa que 180 graus. Aqui é o 90 graus, aqui é o 270 graus. Para aproximar-se de 180, tem como eu vir do 90 para o 180, aí eu estaria vindo de valores menores. Ou eu posso vir do 270 para o 180. Né? Do 270 para 180, eu estou vindo de valores maiores para chegar num valor menor. Então, seria esse caso aqui, ó. Então, seria esse caso aqui. Como eu estou trabalhando com seno, se você projetar os valores aqui, ó, sobre o eixo y, que é o eixo do seno, vai dar na parte negativa. Então, aqui é negativa. Em cima é positivo, embaixo negativo, então vai dar menos infinito. Então, quer dizer que aqui a função vai se aproximar aqui, ó, sem tocar. Tá, e se o x se aproxima de 2π pela esquerda, que é o x se aproximando aqui, ó. Então, olha só, vamos analisar aqui agora. Imagina o valor de x se aproximando de 2π pela esquerda, porque é menor do que 2π. Então, olha só, imagina o limite da função com o x se aproximando de 2π pela esquerda. Se eu substituir o 2π na minha função, que é 1 sobre seno, vai dar 1 sobre seno de 2π, que é a mesma coisa que 1 sobre 0. Então, a questão é, qual que é o sinal dessa aproximação de zero que tem aqui, ó? Aí você vai pensar assim, ó, menor do que 2π.
O 2π é 360. 360 está aqui, ó. Antes de chegar no 360, eu tenho esse ponto aqui que é o 270. Então, me aproximar de 270 por 360, eu estou chegando próximo de 360 por valores que são menores do que ele. Eu estou vindo do 270 para chegar no 360. Então, eu estou chegando no 360 por valores que são menores do que ele. E qualquer ponto que eu pegar nesse pedaço aqui, quando eu jogar sobre o eixo Y, vai dar um valor negativo. Ou seja, aqui vai dar negativo. Positivo com negativo vai dar negativo, então vai dar menos infinito. Então, ele vai vir aqui, ó. Então, a gente percebe que o gráfico, como tem que passar nesse ponto, ele vai vir aqui. É como se fosse uma parábola aqui, ó. E vai vir aqui, ó. E se você for fazendo isso, ó, ele vai passar aqui. Aqui foi menos 1, né? Aqui vai ser no 1 e vai estar voltado para cima. No próximo, ele já vai estar no menos 1 de novo, voltado para baixo. E assim vai, ó. No próximo aqui, ó, 1 voltado para cima. Então, ele sempre vai ter esse comportamento aí, ó. Isso é o gráfico da cossecante.